Tem um vídeo bom aqui que é o dramático fim do Império Romano do Nostalgia História. Iba vídeo a cada 2, 3 meses o cara lança. Estamos no início do século II. Após uma enorme expansão territorial, a civilização romana está no seu auge. As legiões romanas dominaram regiões como Grécia, Egito, Espanha, Gália, Britânia e Palestina. O império se estende por mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Mas não estamos falando apenas de domínio militar, mas também de domínio cultural. Os costumes romanos passam a transformar as terras conquistadas. Estradas e aquedutos, templos e estátuas de deuses passam a se tornar comuns no mundo dominado por Roma. Sim. Isso porque Roma não é simplesmente a capital de um império, mas sim a cidade mais importante daquela parte do planeta. Qualquer cidadão romano desta época tinha certeza que a glória de Roma seria eterna. E o império governaria aquelas regiões do mundo para sempre. Ninguém poderia imaginar que poucos séculos depois, aquele império gigantesco se tornaria poeira. Muito menos que um dos principais motivos da queda do Império Romano seria algo quase inacreditável: a falta de comida. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari, sejam bem-vindos a mais um Nostalgia Animado. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar o seu gostei aqui embaixo, porque às vezes eu peço no final, vocês esquecem. E também queria pedir para você se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho de se inscrever. Se inscreve lá, porque mais da metade das pessoas que assistem ao Nostalgia não estão inscritas. Então, você é uma delas? Se inscreve agora, não perde tempo. Vire também um membro aqui no canal, é só clicar no link aqui na descrição para virar membro. Ao se tornar um membro, você me ajuda diretamente, já que esses vídeos dão um trabalho do caramba e o YouTube tem esse problema com monetização. Então dessa forma você me ajuda demais, você não faz ideia. Inclusive essas são as pessoas maravilhosas, os membros Super Saiyajin 3 que contribuíram com esse vídeo. Se você quer seu nome aqui, clica aqui embaixo para se tornar um membro Super Saiyajin 3. Mas é isso, deram o gostei aí, estão inscritos no canal. Então vamos explicar agora de uma maneira simples como foi a queda dos romanos. Qualquer povo da antiguidade tinha muitos motivos para temer as legiões romanas, que lutavam de maneira organizada e profissional. Guerreiros de povos germânicos ou até mesmo exércitos de civilizações mais antigas e poderosas, como os egípcios, simplesmente não eram páreo para enfrentar as forças romanas. Com exércitos temidos por todo mundo, generais audaciosos e uma ambição de poder que estava no próprio sangue romano, Roma expandiu cada vez mais suas fronteiras, criando um dos maiores impérios da história. E o tamanho impressionante do Império Romano foi justamente um dos motivos por trás de sua queda. Olhando hoje, podemos ver o Império Romano como uma espécie de árvore que cresceu tanto, mais tanto, mais tanto, que não conseguiu mais sustentar o seu próprio peso. E isso começou a partir do século II, quando Roma decidiu que precisava controlar com mais cuidado as províncias que eles já haviam conquistado. A ideia era vigiar as fronteiras para impedir invasões e saques de povos que estavam fora dos limites do império e controlar com mão de ferro as províncias mais problemáticas e mais afastadas do governo central em Roma, impedindo qualquer tipo de rebelião. O problema é que era justamente a conquista de novas terras que sustentava a economia de Roma. Aliás, podemos ir além e dizer que era a expansão do império que literalmente colocava comida na mesa dos cidadãos romanos. E sabe por quê? Um dos grandes recursos das conquistas militares de Roma eram as pessoas escravizadas, que pertenciam aos povos derrotados e eram condenadas a trabalhos forçados. Existem estudos que apontam que o Império Romano chegou a ter quase 5 milhões de escravizados, o que equivale a uns 10% da sua população total na época, que chegou a ser de 50 milhões de habitantes. E metade dessas pessoas escravizadas trabalhava no campo, especialmente na produção de alimentos. Com a mudança de estratégia e a decisão de não conquistar novas terras a partir do século II, Roma simplesmente deixou de conseguir novos escravizados de outros povos.
E com o tempo, pessoas de territórios conquistados passaram a ter os mesmos direitos de cidadãos romanos e não podiam mais ser escravizados. Essa crise do escravismo criou uma bola de neve. Roma foi ficando com um número cada vez menor de escravizados e novas pessoas escravizadas não eram mais trazidas para o império. Não demorou muito e as fazendas e plantações começaram a ficar com cada vez menos mão de obra escravizada. Sem mão de obra, sem colheitas. Sem colheitas, sem alimentos. Chegou um momento em que o império não produzia mais alimentos suficientes para todos os que viviam dentro das suas fronteiras. Um dos impérios mais gloriosos e poderosos da sua época se viu frente a frente com um problema básico: a fome. E aí o vinho romano começou a azedar a partir do século III. Sem comida suficiente para todos, o preço dos alimentos começou a subir sem parar, gerando inflação e caos social. Isso criou uma crise econômica sem precedentes no Império Romano, com o governo não conseguindo mais manter o seu populismo com a famosa política do pão e circo, nem garantir a segurança das fronteiras, o que gerou ondas de violência por todos os lados. Assim começaram a surgir revoltas populares e lutas internas pelo poder. Aos poucos, a poderosíssima e gloriosa Roma foi diminuindo cada vez mais. Então, a queda do Império Romano começou dentro de Roma e por causa da falta de alimentos. E quando o Império não tinha mais forças nem mesmo para vigiar as suas fronteiras, os povos germânicos começaram a se aproveitar disso para saquear e tocar o terror nas províncias romanas. O Império, agora mal nutrido e enfraquecido, encolhia a cada dia rumo à decadência total. O golpe final foi dado no ano 476, quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelo rei germânico Odoacro, num evento que marcou a queda definitiva do Império e deixou uma lição para gerações futuras. Nenhuma civilização, por mais rica e poderosa que seja, consegue durar muito tempo sem comida suficiente. Ao longo dos séculos, outros grandes impérios surgiram e desapareceram, cidades foram crescendo e, apesar de toda a nossa evolução tecnológica e social, a fome ainda é um dos maiores problemas do nosso mundo. Somente no século XX, cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome no planeta, um número equivalente à população do Reino Unido. Mas o que pode fazer um povo ou uma região inteira passar fome? A primeira coisa que deve vir na sua mente deve ser, bem, a quantidade de pessoas no mundo, certo? Sim, esse é um dos principais motivos, porque a população mundial cresce em média 80 milhões de pessoas por ano. Quanto mais pessoas no mundo, mais bocas para se alimentar. Mas existem outras coisas que ajudam o mundo a passar fome. Aliás, qualquer acontecimento não planejado pode causar fome numa região ou num país inteiro. Quer um exemplo atual? A epidemia de Covid. O número de pessoas que passou fome no planeta ficou 5 anos razoavelmente estabilizado, mas deu um salto depois do início da pandemia. O resultado é que durante o ano de 2020, cerca de 800 milhões de pessoas passaram fome como consequência direta da pandemia. Eu tô falando de quase 10% da população do planeta. Então quer dizer que não existe nada que a gente possa fazer para resolver isso? Bem, já temos fazendas inteligentes que usam sensores para identificar terras mais férteis para cada tipo de lavoura e satélites que detectam pragas rapidamente antes que elas possam prejudicar a colheita. Mas só isso não é suficiente, até porque outro ponto fundamental é reduzir as perdas durante transporte e armazenamento. Já existem diversas tecnologias para aumentar a vida útil dos alimentos, eliminando micro-organismos de diversas maneiras, seja com pulsos elétricos, sistemas de aquecimento ou até mesmo com radiação sendo aplicada de forma segura. Os cientistas também trabalham na ideia de termos novas fontes nutricionais para superar a fome. Alguns exemplos são as algas, extremamente ricas em nutrientes, ou os cactos, que são resistentes à seca e possuem diversas vitaminas. Existe até mesmo uma área que pesquisa a possibilidade de usarmos alguns insetos como base da nossa alimentação. Já pensou em comer uma barra de proteína feita com farinha de grilo? Mas o ponto aqui é o seguinte: todas as possibilidades que não prejudiquem o planeta precisam ser exploradas, porque a previsão é que por volta de 2050, a população mundial tenha aumentado dos 7,9 bilhões de pessoas que temos hoje para algo bem próximo de 10 bilhões. E é claro
todas essas pessoas vão precisar comer. Bem, então entendemos que a ciência já está fazendo sua parte indo atrás de uma solução. Mas a solução cabe só à ciência? E as grandes empresas? E os governos? Como eles pretendem lidar com esse problema? Sim, aqui nós falamos de ciência e pesquisa, mas a principal questão é econômica. Muitas vezes você tem países exportando toneladas de alimentos para outras nações, enquanto as pessoas que moram do lado das fazendas passam fome. A verdade é que todo modelo de produção de alimentos precisa ser totalmente repensado, levando em conta fatores como desperdício, respeito ao meio ambiente, melhores condições de trabalho, além, claro, de apoio à agricultura familiar e pequenos produtores, especialmente aqueles que produzem alimentos orgânicos sem agrotóxicos ou substâncias que são nocivas para a saúde e para a natureza. Aliás, a própria distribuição de renda e a desigualdade social é outro fator importantíssimo na hora de pensar em acabar com a fome. Não adianta ter comida de sobra se boa parte das pessoas simplesmente não tem dinheiro para comprar sequer um pé de alface. Isso sem falar na distribuição de terras com propriedades enormes nas mãos de apenas alguns grandes produtores. Muitas pessoas querem plantar, mas não possuem o espaço para isso. A verdade é que esse problema, a fome, não é nada fácil de resolver. Esse é um problema tão difícil de resolver que uma das responsáveis pelo fim do gigantesco Império Romano ainda é um problema muito real, quase 1.600 anos depois. Será que daqui 1000 anos o ser humano ainda vai estar lidando com esse problema da fome? Me conta o que você acha aqui nos comentários. E esse foi mais um Nostalgia Animado. Se vocês estão gostando desse projeto, quer que eu faça mais, deixa o seu gostei e se inscreve. Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Não sai do vídeo antes de se inscrever, é muito importante. Me siga lá no Instagram também, @FeCastanhari. E calma, não vai embora, porque você pode clicar aqui agora para descobrir a verdade por trás da morte de Adolf Hitler. Ou então aqui embaixo para ver o maior desastre radioativo da história do Brasil. Esses dois estão bem legais, clica aí. Obrigado pela sua audiência.